Bom, já vamos iniciar de cara aqui a nossa conversa com o governador Eduardo Leite. Convido também o repórter Wilson Lima. Governador, já está conosco, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado, Cláudio, e também ao Wilson Lima, um abraço ao Mário Sabino, é um prazer estar aqui com vocês. Governador, para começar, o Rio Grande do Sul vive seu pior momento desde o início da pandemia. Algumas regiões, inclusive, foram declaradas pela Fiocruz como alerta crítico. Em 3 meses, o número de mortes de Covid quase dobrou, chegando aí a praticamente 14 mil mortes, sem contar os mais de 690 mil contaminados. No que a sua gestão errou e no que o senhor acredita que acertou? Olha, Cláudio, vamos pegar todo o ano de 2020 e analisar os dados fechados. O Rio Grande do Sul foi o estado que teve o menor excesso de óbitos em 2020. Tem vários indicadores que podem ser olhados aí para analisar o quanto, né, que a pandemia atingiu, impactou na vida de cada estado. E no ano de 2020, o estado do Rio Grande do Sul teve 5% a mais de óbitos do que o que era esperado para o ano. A média nacional é de 24%. Outros estados, como Maranhão, Bahia, tiveram mais de 40% de óbitos a mais do que o que era esperado para o ano inteiro. O Rio Grande do Sul teve 5%, foi o menor excesso de óbitos. No final de novembro, a gente viu uma escalada de casos, de internações, fizemos as medidas restritivas no início de dezembro, se interrompeu aquela circulação e houve uma redução ao longo do final do mês de dezembro e janeiro, estabilizou no final do mês de janeiro e aí no início de fevereiro começou uma escalada de casos e de internações como nunca antes vista nesse ano de pandemia. Foi 5 vezes mais agressiva a curva de ocupação de leitos ao longo do mês de fevereiro do que nos momentos mais críticos das outras ondas do ano passado, completamente fora do normal. É difícil ainda entender o que causou isso. Se foi, talvez, assim como se diz para uma queda de avião, não há um fator exclusivo que determina, é uma somatório de fatores. No caso dessa escalada de casos, talvez possam ser elencados desde a nova cepa, a variante, as festas existentes nesse período, o período do veraneio, maior viagem, número de viagens e de interações entre as pessoas, e talvez até a perspectiva da vacina tenha feito com que muitas pessoas tivessem relaxado nos cuidados, nos protocolos, no distanciamento, para que o contágio se acelerasse tanto como se acelerou nesse momento mais. E não é apenas um caso do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo está vendo uma escalada também de casos de forma não antes vista na pandemia, e tantos outros estados do Norte e do Nordeste. Infelizmente, parece ser um quadro crítico nacional que começou a ser sinalizado aqui no Sul, na região oeste de Santa Catarina e também na região norte do estado do Rio Grande do Sul e que agora a gente está vendo em diversos locais do Brasil. Hoje a imprensa local, inclusive, publica que o senhor pediu ajuda de hospitais militares para dar conta aí dessa demanda. Já houve resposta? A gente enviou, né, como a estrutura do Exército tem disponibilidade de estruturas, o que possa ser alcançado é bem-vindo. Mas agora é importante dizer que a nossa grande deficiência, nosso grande gargalo está nas estruturas de UTI. E olha que a gente mais do que dobrou as estruturas de UTI aqui. Em um ano de pandemia, foram criados mais leitos do que 30 anos do SUS. Eram 933 de UTI do SUS. Antes da pandemia, são mais de 2.200 leitos hoje. Um crescimento de 130% na estrutura de leitos de UTI do SUS. O problema é que leito de UTI não tem expansão infinita e cada conjunto de 10 leitos de UTI demandam cerca de 50 profissionais, e não são quaisquer profissionais, são médicos intensivistas, médicos anestesistas, fisioterapeutas especializados em manusear com os respiradores para que possam calibrar os equipamentos para aquilo que cada perfil de cada paciente precisa
de respirador, na proporção ali do problema do seu pulmão, enfim. Então, é uma série de especialistas que estão em falta, inclusive não tem disponibilidade hoje para contratações. Então, existe uma barreira, uma limitação da capacidade de expansão das estruturas de UTIs. E aí que é tão importante a gente contar com a colaboração da população no distanciamento para evitar que haja maior nível de contágio, possamos derrubar essa taxa de contágio e assim conseguir controlar essa situação mais crítica. Recentemente o senhor deu uma entrevista, fez algumas declarações bastante polêmicas em relação justamente às UTIs. A gente tem o VT, produção? As pessoas que vão para as UTIs, elas 60% não voltam. Ficou se tratando sobre UTI ao longo desse ano de pandemia como se UTI fosse a cura. Não, aumenta a UTI que está resolvido, né? É ter o leito de UTI e pronto, acabou. E não é assim. Em primeiro lugar, não é infinita a nossa capacidade de expansão de leitos de UTI. E, em segundo lugar, mesmo que fosse infinita, as tantas vidas das pessoas que, sem se cuidar e sem serem cuidadas, fossem levadas à UTI, 60% delas não voltam, não voltariam. Então, a gente tem que traduzir isso para a população, para que entendam a gravidade do momento. Eu agradeço muito, muito aos nossos profissionais de saúde, que estão cansados, sendo super demandados, exaustos, mas que seguem fazendo a sua parte. Bom, essa sua declaração acabou sendo repercutida de forma negativa, muita gente se surpreendeu, o senhor foi alvo de muitas críticas, o senhor mantém esse entendimento? Olha, Cláudio, o que está muito claro aí nessa colocação é que no momento que a gente estabelece as restrições, os críticos, os que atacam as restrições, o distanciamento, tem com a defesa de que devem ser abertos leitos de UTI e não feitas restrições. O que a atenção aí chama atenção é que abrir leitos de UTI é importante, nós estamos fazendo, acabei de dizer, nós mais do que dobramos os leitos de UTI, estamos indo ao limite das nossas capacidades, mas mesmo que tivéssemos a capacidade de expandir infinitamente, as pessoas precisam entender que ter leito de UTI não garante a sobrevivência de todas as pessoas. O que garante a sobrevivência é não ter o Covid. Uma vez que tenha Covid, quantas pessoas já à sua volta, eu pergunto a quem está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, conhecem alguém que tem bom porte físico, não tem idades, e cada vez mais pessoas jovens acometidas com gravidade pela doença e infelizmente até perdendo a vida para a Covid. Então, tentar vender para a população de que abrir leitos de UTI evita a necessidade de restrições de distanciamento é vender uma ilusão. É isso chamando a atenção. Temos que abrir leitos de UTI. Estamos abrindo os leitos de UTI. Eu não estou dizendo que não adianta. É importante. E temos profissionais muito dedicados, cuidando de pessoas na ponta para salvar vidas. Mas, infelizmente, a taxa de mortalidade de quem vai às UTIs vai a 100% nos melhores hospitais, com mais especialistas na área, a cerca de 60% e até 70%, especialmente agora no mês de fevereiro, a gente viu um aumento dessa taxa de letalidade. Então, não se pode vender para a população uma ilusão de que, olha, vamos abrir leitos de UTI, fiquem tranquilos que quem tiver o coronavírus será salvo por um leito. Vender uma ilusão, não pode ser a nova cloroquina, né? A nova venda de uma ilusão, leito de UTI. Ele é importante para a gente poder buscar evitar perdas de vidas que são evitáveis, mas ele não garante que vai se salvar todas as vidas. Então a gente expande leitos de UTI, mas não podemos dizer para a população que os leitos de UTI significarão que a vida possa seguir normalmente, né, sem restrições, sem distanciamento, porque nós precisamos evitar que as pessoas tenham o vírus, até que tenhamos parte substancial da população vacinada. Essa é a prioridade. É a vacina que vai nos ajudar a reduzir contágio efetivamente e casos graves de coronavírus para salvar vidas. Até lá, o distanciamento é a forma mais efetiva e eficaz que a ciência apura como forma de evitarmos perdas de vidas que são evitáveis.
O Bolsonaro recentemente divulgou repasses aí de 41 bilhões para o estado do Rio Grande do Sul, repasses federais, e insinuou que esse dinheiro sumiu, foi usado para pagamento da folha de servidores. Aproveite aqui a oportunidade para esclarecer essa informação e também para dizer quanto realmente foi aplicado no enfrentamento da Covid. Importante esse espaço para ficar muito claro. Nós temos que repetir essas informações tantas quando elas forem necessárias. Porque a máquina de fake news bolsonarista é muito forte, potente. Eles organizaram uma estrutura monumental de disseminação de notícias falsas, com informações falsas ou distorcidas para confundir a população. Infelizmente, o próprio presidente divulga essas informações. E esses 40 bilhões de reais não faz nem sentido. A receita corrente líquida do Rio Grande do Sul é de 42 bilhões, ou seja, dizer que ele enviou para o Estado 40 bilhões de reais seria dizer que toda a receita do Estado, então, é dessa transferência do presidente. É evidente que é falsear, faltar com a verdade, é mentir, na última análise. Seria o equivalente a dizer que eu passei como governador para os prefeitos 12 bilhões de reais, que são, na verdade, o repasse do ICMS, do IPVA, que são de obrigação constitucional a serem repassados para os municípios, porque é deles esses recursos. O que foi repassado para o Estado em função da pandemia foi cerca de 3 bilhões de reais, dos quais 800 milhões de reais para a saúde, e que foram exclusivamente aplicados na saúde. Nenhum centavo fora da saúde, todos os recursos utilizados para a compra de testes, para que nós pudéssemos comprar equipamentos, para abrir UTIs, o custeio das UTIs nos hospitais, toda essa expansão de leitos foi feita com esse recurso. Outra parte do recurso que foi enviado, e não foi por iniciativa do presidente nem do governo federal, foi iniciativa do Congresso Nacional. Nós articulamos com o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e depois com o apoio do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se aprovou a reposição de recursos que foram perdidos em função da pandemia, do impacto econômico. Porque o impacto econômico significou forte colapso nas receitas estaduais, e esse colapso significaria a falta de condições de financiar as políticas que o Estado financia. Segurança, a própria saúde, com os recursos que o Estado aporta na área da saúde, entre outras atividades que ficariam completamente prejudicadas por conta da falta de capacidade de receita. Então, o Estado fez a aplicação dos recursos corretamente, os recursos que vieram de aplicação livre vieram para repor perdas e foram no valor e na dimensão das perdas que tivemos no ano passado. Se no ano passado não tivesse pandemia e tivéssemos o crescimento da economia que se previa, nós teríamos tido essa receita, teríamos feito o uso delas que se fez para financiar os serviços do Estado. E, de outro lado, é importante dizer que no Rio Grande do Sul nós fizemos as mais profundas reformas estruturantes entre todos os estados do Brasil. Uma reforma previdenciária que foi a mais profunda, segundo o próprio IPEA. Os IPEA identificaram o Rio Grande do Sul no topo das reformas da Previdência como o único estado que antecipava já para 2020 efeitos de redução de custo com aposentados, com aposentadorias. E recebemos, inclusive, um prêmio do CLP por conta da reforma previdenciária que fizemos. Fizemos mais do que isso, uma reforma administrativa, que o presidente Bolsonaro não teve e não tem coragem de fazer. A nossa reforma administrativa impactou já nos servidores que estão em atividade. Acabamos com anuênios, triênios, quinquênios, com as vantagens que se incorporavam durante as carreiras para as aposentadorias, e isso tudo nos ajudou a reduzir só no ano passado em 700 milhões de reais a nossa despesa com pessoal. O Rio Grande do Sul reduziu em 600 milhões de reais o custo da folha de pagamento aqui. E acabamos de fazer ontem, para finalizar, uma reforma da Previdência dos militares. O Rio Grande é o único estado que não se conformou em ser obrigado a previdência dos militares que o presidente Bolsonaro fez para os militares do Exército e para as polícias militares nos seus estados. Nós aqui exigimos a capacidade de fazer a nossa própria reforma da Previdência dos militares, com isonomia
com os servidores civis, contribuindo da mesma forma, e por isso vamos economizar mais 200 milhões de reais na Previdência, com a reforma da Previdência dos militares que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, porque não nos contentamos em fazer uma reforma que ia quebrar essa isonomia, que ia gerar um impasse e diferença entre policiais civis e policiais militares na forma como contribuem para a Previdência e que aumentaria o déficit da Previdência na área militar. Nós fizemos uma reforma mais profunda e é isso que está ajustando as contas do Rio Grande do Sul. Perfeito. Deixa eu só lhe interromper, senão eu sei que a sua agenda é curta, a nossa também aqui, então eu quero aproveitar ao máximo a nossa conversa. O senhor falou de ICMS, falou de PVA, eu gostaria de voltar nesse outro tema dessas reformas daqui a pouquinho, mas antes eu tenho uma pergunta de um ouvinte que tem muito a ver com isso. É o Antônio Davi, que é lá de Bento Gonçalves. Ele mandou uma pergunta em áudio. Reproduza, por favor, produção. Governador do Estado, Eduardo Leite. Queria lhe perguntando o seguinte: os comerciantes, principalmente os pequenos e médios comerciantes, estão praticamente falidos desse um ano de pandemia, onde muitos não têm dinheiro para poder pagar os funcionários e muito menos os impostos, que são altíssimos aqui no Estado. A carga tributária é uma das mais altas aqui do país, se não for a mais alta. O senhor recentemente passou para frente, adiou um pouquinho o pagamento do ICMS do Estado. Isso é muito pouco. Adiar o pagamento do ICMS, o senhor tinha que dar um desconto, porque essas pessoas não estão conseguindo pagar esse ICMS. Não estão conseguindo também pagar o IPVA dos automóveis. Então, essa é uma questão que eu gostaria que o senhor colocasse para o povo gaúcho. Por favor, o senhor pode responder. Eu não sei se eu já respondo direto, claro, é porque eu não estou te enxergando aqui, Cláudio, então não sei se eu já entro direto, se tu ias falar também aqui na nossa transmissão. Mas respondendo aqui ao Antônio, em primeiro lugar, nós fizemos a alteração para que o recolhimento do imposto, que seria no dia 12 agora de março, do ICMS dos mais atingidos pela pandemia, comércios não essenciais, possa ser recolhido apenas lá no dia 25, lá na frente. E fizemos mais do que isso. O recolhimento da DIFAL, que é o diferencial de alíquota, cobrado nas transações, aí quando se compra algo de outro estado e é cobrado 6% de diferença de alíquota, foi postergado em um mês. Mas mais do que isso, a reforma que nós fizemos tributária aqui no Rio Grande do Sul no ano passado vai acabar com a DIFAL agora em abril. Em abril, o Rio Grande do Sul acaba com a DIFAL, com o diferencial de alíquota que era cobrado nas compras feitas fora do estado. Esses 6% não vão ser mais cobrados. Olha, o Rio Grande do Sul acabou com um imposto no meio da pandemia. Eu não tenho conhecimento de outro que tenha feito isso no meio da pandemia, acabar com um imposto de 6% que era cobrado nas compras feitas fora do estado. E nas alíquotas internas, todas as empresas compram os itens que vendem, que revendem os seus insumos ou dentro do estado ou fora do estado. Se comprar fora, não tem mais essa DIFAL, o diferencial de alíquota, que outros estados cobram. Se comprar dentro do estado, paga ainda nesse mês de março, pela última vez, 18%, e a partir de abril vai pagar 12%. A reforma tributária que a gente fez no Rio Grande do Sul no ano passado vai reduzir em 350 milhões de reais a tributação sobre as empresas, especialmente as menores empresas. E ainda reduzimos a alíquota básica do ICMS neste ano, que era de 18% até o ano passado, para 17,5% nesse ano, e vai reduzir para 17% no ano que vem. Só para lembrar, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro cobram 18% de alíquota básica. O Rio Grande do Sul já está cobrando 17,5% e vai passar a cobrar 17% no ano que vem. Então nós estamos fazendo um esforço de redução de carga tributária. Não é verdade que o Rio Grande do Sul tem a carga tributária mais alta do Brasil. Pelo contrário, estamos nos dirigindo aí para a redução da carga tributária no nosso estado e assim poder gerar um ambiente melhor de negócios aqui no Rio Grande do Sul. Estamos indo no limite das possibilidades do estado. A nossa margem também, como um estado que luta para ter as suas contas em dia e continuar prestando serviços sem gerar passivos, nem do ponto de vista fiscal e nem do ponto de vista de serviços para a população, é muito estreita. Mas conseguimos já fazer essa postergação de datas de recolhimento, estamos fazendo redução de determinadas alíquotas para ajudar nessa retomada e queremos
fazer uma de atividades o mais rápido possível. Perfeito. Eu chamo o Wilson Lima, que está conosco aqui. Wilson, por favor, fique à vontade. A gente pode mudar um pouquinho a pauta para eleição 2022. Aproveitando que o senhor está falando de reforma, de tudo que o senhor fez aí, eu deixo agora a palavra com o Wilson. Olá, governador, boa noite. Eu quero aproveitar, quero fazer duas perguntas e emendar, né? Fazer dois questionamentos. Primeiro, hoje o presidente Jair Bolsonaro mudou um pouco a sua postura em relação à pandemia, né? Já usou máscara, já defendeu vacina. Semana passada nós conversamos com o governador do Piauí e ele falou que na sua linha, né, que a solução para a pandemia agora seria vacina, vacina, vacina. O senhor acredita que, primeiro, que o presidente Jair Bolsonaro vai ter uma postura diferente em relação aos governadores, vai, a partir de agora, ouvir um pouco mais, tentar melhorar essa logística da vacina? Tá? E o segundo questionamento é o seguinte, até semana passada, viu o governador Eduardo Leite como um eventual player para 2022. Né? A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, governador, o senhor vai tentar quebrar um tabu tipicamente gaúcho de buscar uma reeleição, ou o senhor vai realmente entrar numa disputa presidencial e ali, obviamente, vai ter uma disputa com o João Dória, enfim, como é que isso está sendo organizado dentro do PSDB? Bom, num momento em que a gente está, infelizmente, atingindo o maior número de mortes no Brasil, fico até desconfortável de falar sobre processo eleitoral. Né? O foco tem que estar na pandemia, mas a gente entende e pode falar sobre ele, evidentemente. Mas vamos focar aqui na pandemia, a questão das vacinas. O grande esforço do Brasil precisa ser no sentido de acelerar um cronograma de entregas das vacinas aqui para o país. O Ministério da Saúde já tem cerca de 500 milhões de doses contratadas com diversos fornecedores, via COVAX Facility, via AstraZeneca, Oxford, seja com as de fora, Coreia e Índia, seja com as fabricações do Fiocruz, Coronavac e Butantan, com as doses que vieram de fora, com as doses do Butantan, com outros laboratórios como Janssen, Pfizer, que está encaminhando aí contratações, já são cerca de 500 milhões de doses. O problema do país não é mais comprar vacina, é conseguir ter a entrega dessas doses o mais rápido possível. E a postura negacionista, diversionista e totalmente desprezível, de desprezar, na verdade, do presidente da República, da gravidade da situação, da importância das vacinas, foi, sem dúvida nenhuma, um atraso para o país. Hoje ele reconhece a importância das vacinas, mas o país já tirou o ticket lá, final, né, muito adiante, na ordem de preferência entre os países, na entrega das vacinas. E as doses estão contratadas, mas chegam a maior parte no segundo semestre. Não adianta ter doses sobrando no segundo semestre. A gente precisa de vacina agora, vacina para já. E aí entra a necessidade de um esforço diplomático nas boas relações que o país sempre manteve e que neste governo, lamentavelmente, né, o país perdeu a condição de um bom mediador de conflitos e passou a ser um criador de conflitos internacionalmente, o Brasil, e se envolver em conflitos totalmente necessários e atacando parceiros comerciais e parceiros importantes como a China, por exemplo. Agora a gente precisa buscar voltar a recuperar aquela posição do país de construir apoio e solidariedade internacional para adiantar o cronograma de entrega. A gente precisa que as vacinas cheguem mais rápido. Então, fiz todas as minhas críticas, as minhas diferenças com o presidente Jair Bolsonaro, mas ele é o presidente. É o presidente. Os governadores para conversar, eu estou pronto para conversar, dialogar e tentar achar caminho para salvar vidas. Não se trata de olhar para o cenário eleitoral, quem é que vai ganhar politicamente, quem é que vai perder politicamente, tem gente morrendo. Precisa tomar medidas para salvar vidas neste momento, sem considerar o cenário eleitoral. E o presidente da República tem voto popular para estar na posição que está, nós temos voto para estar nas posições que estamos, e o povo é o mesmo. Né? O povo para o qual trabalhamos é o mesmo, e a gente tem a obrigação de sentar e buscar entendimento. Infelizmente, não foi a postura até aqui do presidente. Mas, se ele estiver disposto a rever essa posição, eu não vou ficar conflitando, eu quero achar convergência para
recuperar o tempo perdido que se teve desses conflitos e atender a nossa população. Sobre o processo eleitoral, eu não serei candidato à reeleição aqui no Rio Grande do Sul. Isso já anunciei desde o início. Não fui candidato à reeleição como prefeito, embora tivesse 90% de aprovação. Isso é bem demonstrado nos 90% de votos que eu tive em Pelotas, onde eu fui prefeito, para governador. Tive 90% dos votos, saí com uma boa avaliação, com um mandato que ajudou a eleger a minha sucessora. Mesmo assim, não concorri à reeleição, porque eu sou crítico da reeleição. Eu acho que no Brasil, a reeleição não foi bem assimilada. Ela transforma o primeiro mandato, especialmente com a pluralidade de partidos que a gente tem, com essa diversidade de partidos que se tem, transforma o primeiro mandato, especialmente os momentos finais do primeiro mandato, o que está acontecendo agora. A necessidade de composições que precarizam as estruturas de governo, as relações políticas, em função de um processo eleitoral que se avizinha. Então, eu não serei candidato aqui no Rio Grande do Sul. Isso significa que serei candidato a presidente? Não necessariamente. Eu fui buscado pelo meu partido, por alguns líderes do meu partido, tenho sido procurado por outros partidos também para conversar, e acho que, antes de mais nada, o que eles querem é que eu ajude a construir um projeto de centro, com equilíbrio, com sensatez, com bom senso, para o país. E nisso eu me coloco à disposição. Agora eu entendo que, de fato, a gente precisa construir a maior unidade no centro possível. Significa uma candidatura única? Não necessariamente, talvez seja difícil, mas a gente tem que ter desprendimento, humildade. Se a gente vai buscar apoios, quem quer construir candidatura precisa buscar apoios, a gente tem que ter a disposição e humildade de sentar e ouvir os outros com disposição também de apoiar. E entender que, se houver caminho que eleitoralmente viabilize dentro do projeto que a gente se sinta representado, ter disposição também para apoiar. Então, eu não vou para a construção do projeto nacional com a ambição acima do interesse e viabilidade para um projeto de centro. Agora, se eventualmente, ali na frente, se identificar que eu possa dar alguma contribuição no projeto de centro, como líder deste projeto, eu me sinto em condições de fazê-lo. Mas isso vai ser definitivamente. Governador, para encerrar, eu sei que a sua agenda também já está bem apertada, eu aproveito esse gancho da eleição, dessa disputa que possa haver dentro do PSDB, e também da decisão do Edson Fachin de anular as condenações do Lula. O senhor, em algum momento, lá em 2019, chegou a defender a expulsão do Aécio Neves e do Beto Richa do PSDB, ambos investigados pela Lava Jato. O senhor mantém essa posição ou o senhor agora vai na linha do Edson Fachin e reabilita esses dois tucanos aí fortes, né, dentro do PSDB, na sua perspectiva? Olha, a minha manifestação sobre a Aécio Neves, especialmente, né, questões ligadas ao governador Beto Richa, eu tenho o menor conhecimento, mas elas diziam respeito ao partido discutir internamente no âmbito da comissão de ética. Foi isso que eu defendi, porque não se trata de condenar previamente alguém o seu direito na justiça de se defender. E o deputado Aécio Neves tem todo o espaço no âmbito do judiciário, dos processos que restam a vontade de se defender das ações criminais às quais está respondendo. Então eu não vou antecipar juízo sobre se cometeu crime ou não. O ponto é, né, o que foi gravado, conversa, e que deveria ser avaliado no âmbito do partido do ponto de vista da conduta daquele filiado, né, que está lá gravada, que está lá registrada, e que me parece ter sido uma conduta que mereceria a discussão do partido sobre uma eventual expulsão daquele filiado, no caso do deputado Aécio Neves, em função do que ali tinha de conteúdo que era reprovável, que foi observado pela população, que gerou uma frustração em muitas pessoas. E foi levado isso para a Comissão de Ética, e a Comissão de Ética decidiu não levar adiante a expulsão. Eu não entendo que a gente possa ficar pedindo que se volte a carga a uma discussão até que saia o resultado que a gente deseja. Eu não fiquei satisfeito com aquele resultado. Eu achei que, no mínimo, a Comissão de Ética deveria abrir um processo para a discussão, que levaria à conclusão se o deputado deveria ser expulso ou não. Eu digo, isso não tem a ver, mais uma vez insisto, com fazer pré-julgamento
da conduta criminosa dele. Isso está ocorrendo na justiça. A questão é filiação ao partido. A conduta de um membro feriu os princípios éticos do partido e por isso ele deveria ser julgado dentro do âmbito da comissão de ética para uma possível expulsão. Eu entendo que deveria, no mínimo, se discutir. E o partido se negou a discutir, né? Houve um juízo prévio de admissibilidade, se iria fazer essa discussão ou não, e foi decidido que seria efetivamente aberto o processo no âmbito da comissão de ética. Então, esta foi uma decisão tomada. Não me satisfez, mas eu entendo que a gente não faz discussão e tentativa até ter o resultado que a gente deseja. Para mim, essa é uma etapa superada, que não me satisfaz. Entendo que deveria ter sido feita a discussão, mas entendo que essa página está virada. Está entendido. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Papo Antagonista. O programa fica aberto para futuras colaborações. Uma boa noite. Obrigado e uma boa noite.